É isso aí, queridos alunos do terceiro ano. Falamos aí, então, sobre o sistema ABO, né? Estamos aqui para fazer a nossa revisão sobre os pontos-chave da nossa aula. Lembrando que nessa aula serviu para a gente ver a questão de como funciona aí a questão da aceitação, né? Dos sangues, dos diferentes tipos sanguíneos entre uma pessoa e outra. Da onde veio a necessidade dessa pesquisa sobre, né, os diferentes tipos sanguíneos. Então, joga na tela, vamos dar uma olhada o que a gente... o que a gente viu hoje. Sistema BO, primeiramente abordamos a situação dos alelos múltiplos, né, que são características que são aí, como é que eu vou dizer? São formadas por vários tipos de alelo, mas se tratam da mesma característica. Por exemplo, usamos aí o sangue. O sangue ele pode ter diferentes formas, mas existem vários tipos de alelo responsáveis pela característica desse sangue, pelos tipos sanguíneos, tá bom? Então a gente vai ter ali o sistema ABO, que é formado pelo sangue A, B, o O e o sangue AB. Lembrando que com relação a algumas substâncias, o sangue O, ele é um sangue recessivo. Quando a gente vai buscar aquela comparação com as coisas que a gente já estudou sobre azão, azinho, enfim, os alelos, eles são características recessivas, tá? Então, o que vai acontecer? O Carl Landsteiner, que foi o rapaz lá, o pesquisador que pesquisou a situação do sangue no início do século XIX, do século XX, ele percebeu que algumas pessoas recebiam sangue de umas das outras e algumas reagiam. Quando ele foi pesquisar, existiam substâncias, né, nesse sangue que determinavam que um sangue nem sempre era igual ao outro. Chamou esse sistema de ABO, que são os tipos sanguíneos que a gente conhece. Com o passar do tempo, ele ainda nas pesquisas dele, mesmo ele às vezes transferindo um sangue, por exemplo, A para uma pessoa A, mas ele percebeu que tinha algumas outras coisas que aconteciam. Então ele pesquisou a questão do fator RH, usando o sangue do macaco rhesus, que é da onde vem, né? Rhesus escreve com as iniciais RH. Então ele observou que o sangue, né, em algumas amostras de sangue, existia uma proteína que ele chamou de fator RH. E alguns outros não produziam essa proteína. Então, resumindo, aqueles que produziam, ele fez RH positivo, e os que não produziam RH negativo. E essa situação foi achada, digamos assim, também nos seres humanos. Então, eu posso ter um sangue do tipo A, mas esse sangue ele pode ter fator RH e pode não ter. Se ele tiver, ele é negativo. Se ele não tiver, se ele tiver, é positivo. Se não tiver, é negativo, tá? Aí a gente mostrou para vocês a tabelinha de quem pode doar para quem. Lembrando que o O, ele é o sangue doador universal, né? Mas, se ele for positivo, ele só pode doar para positivos, tá bom? É importante ter essa consciência. Agora, se ele for negativo, aí sim ele pode doar para qualquer um, seja positivo ou seja negativo. O receptor é o AB, tá? O receptor universal. E uma curiosidade com relação ao sangue O é que ele é bom para os outros, né? Principalmente o O negativo, ele é bom para os outros, mas é ruim para si. Ele doa para todos, mas ele só recebe dele mesmo, tá bom? Nem do O positivo ele pode receber se ele for negativo. Então, é um sangue, tem pessoas, o sangue O ele não é um sangue, né, ele é seleto, né? Ele não é o sangue raro, digamos assim, é o negativo, ou seja, não é nem que ele seja tão raro, o negócio é que no momento ali de emergência, ele é um sangue... incompatibilidade, né? Exatamente. E no momento de emergência é mais difícil você encontrar com mais rapidez uma pessoa que tenha sangue O negativo. Tá bom, pessoal? Então, de uma maneira geral, foi isso que a gente abordou durante a nossa aula. Espero que vocês tenham conseguido assimilar. E vamos lá para a nossa atividade agora. Vai lá. Então, voltamos caladinho agora, né, professora? É isso aí, pessoal. Agora a gente vai para a nossa atividade. Falamos sobre a questão do fator RH, alelos múltiplos, não foi, professora? Polialelia, né? Vimos ali a questão
da tipagem sanguínea. E eu gostaria de falar, professora, que a gente falou já meio que no final do tempo, durante a aula, sobre a eritroblastose fetal. Não é eritroplasmose, tá, pessoal? É eritroblastose, tá? O que acontece, pessoal? A gente vai roubar só um pouquinho aqui do tempo da atividade para falar sobre isso. Resumindo, uma mãe negativa fica grávida e o filho dela vem positivo. O sangue da mãe... Primeira gestação. Na primeira gestação. O sangue da mãe, ele é um sangue de RH negativo, portanto, ele não tem essa proteína, essa solução, né, no sangue. O filho dela, vindo positivo, ele vai apresentar essa proteína no sangue e vai dar conflito. Vai começar a produzir anticorpos. Exatamente. Durante a gravidez, a mãe pode ter ali a desenvolvimento dessa gravidez e tal, mas principalmente no momento do nascimento, vai ter um contato mais direto ali entre os sangues do filho com a mãe. Isso é mais ou menos como o mecanismo da vacina. Quando a mãe tem contato com o sangue do filho, ela vai começar a produzir anticorpos contra aquele sangue. Olha que interessante, né, professor? Ela começa a produzir anticorpos. Esse primeiro filho, ele pode não morrer, né? E apresentar algumas características, né? Alguns sintomas depois. Mas também pode levar à morte, tá? O que vai acontecer? Essa mãe, a partir de agora, ela tem anticorpos contra o sangue positivo. E numa segunda gravidez, se ela tiver novamente um filho positivo, aí não tem mais tempo de adaptação. O anticorpo já vai estar pronto nela, ele já, por causa daquela primeira gravidez. Então, vai reagir e faz com que, né, esse filho possa nem nascer. Ele já termina com o processo ali dentro mesmo na gravidez. Por isso que é importante... Tem uma questãozinha dentro da atividade que vocês viram, né? Tá falando sobre isso, e a gente foca mais. Vamos para a questão número 1, prof? Vamos lá. Vamos lá? Joga no quadro. Questão número 1. Alelos múltiplos num banco de sangue foram selecionados os seguintes doadores, tá? Olha aqui, presta atenção. Grupo A, B, 5 pessoas. Grupo A, eu vou colocar bem aqui, ó. AB 5, grupo B 3, prof, olha aí que eu tô olhando aqui, vai. Grupo O. Agora eu tô só olhando, professor. Ok. Tá faltando algum. AB5, A8, não tá falando? Não tô falando? Você tá olhando, não tá olhando. Grupo A, 8. Grupo B, 3 e grupo O, 12, ok? São a quantidade de pessoas disponíveis para esse tipo de sangue. Aí você tem a questão seguinte, paciente 1 possui ambos os tipos de aglutininas. Aí eu vou colocar aqui, ó, paciente 1. Paciente 1, ele tem, presta atenção, eu vou colocar aqui um quadrinho, antígenos. Cuidado, prof, para não invadir senão a informação fica por trás do professor Vitor ali. Tá, deixa eu passar mais pra cá então. Vou passar a borracha aqui. E aí a gente... Vitor dá uma empurrada, né, Vitor? Não? Deixa eu ver aqui. Deu certo. Então aqui, ó, paciente 1. Você tem, então, possui ambos os tipos de aglutininas. São os anticorpos. Então quer dizer que ele tem os anticorpos A e B. Tá? Isso quer dizer, ó, presta atenção, como ele possui ambos os tipos de aglutininas, então esse indivíduo ele não vai ter nenhum antígeno. Vou colocar aqui. Antígeno e anticorpo. Deu para diferenciar, né? Anti e anticorpo. Então, esse indivíduo, paciente 1, ele é do tipo sanguíneo O. O paciente 2... ele possui apenas um tipo de antígeno nas hemácias e aglutinina do tipo B. Agora, olha aqui. Se ele tem aglutininas, que são os anticorpos B, então esse indivíduo é do tipo sanguíneo A, tá? Porque ele vai ter antígenos A e anticorpos B. Ok? Essa informação preciosa que a gente precisa saber aqui. Quantos doadores estavam disponíveis para os pacientes 1 e 2, respectivamente?
Olha aqui, então, para esse esqueminha, tá? Então, para o paciente O, quantas pessoas eu tenho ali? 12, não é isso? Para o paciente 2, agora que eu já identifiquei o paciente 1 e paciente 2, que é o 1, O, e o paciente 2 do tipo A, eu vou verificar quantos doadores ele vai ter. Então, o paciente 2, ele já pode estar recebendo tanto do A quanto do O. Então, eu vou ter aqui, ó, o indivíduo do tipo A vai receber tanto do O quanto do A. Então, a gente vai ter aí 20 pessoas disponíveis para o paciente 2. Olha lá a questão. Aí a gente poderia montar o quadrozinho aqui, mas a gente sabe, segundo esse esqueminha, que o indivíduo A, ele pode receber dele mesmo e pode também estar recebendo do O. Por isso a gente viu ali, 12 para 8, né? E aí a gente vai ter esse resultado, letra B, 12 para o O e 20 para o indivíduo A, paciente A, que era o 2. Vamos seguindo. No heredograma a seguir, estão indicados os fenótipos dos grupos sanguíneos ABO e RH. O indivíduo 6 deverá ser em relação ao locus do sistema ABO e RH, respectivamente. E aí aqui a gente vai montando, tá? Ok, nós temos um heredograma agora para o fator RH, ABO e RH. E aí, primeiramente, eu vou identificar o que seja mais simples, vamos dizer assim, ou que não tem como para onde a gente correr. Aí eu vou para aqui, para o indivíduo O. Opa, o indivíduo, a mulher, né? 4. Primeira geração, segunda geração, terceira geração. Vamos devagar aqui. Então, o indivíduo 4, que é uma mulher na segunda geração, ela é o quê? O. Se ela é O, galera, ela vai ser o quê? Só pode ter um tipo de genótipo. Izinho, Izinho. E ele tem o fator RH negativo. Isso quer dizer que esse indivíduo ele é Rzinho, Rzinho. Descobrindo isso, eu vou conseguir montar o restante, tá bom? Tem algum outro indivíduo O? Não. Mas aí eu vou aqui para os pais, então, desse indivíduo aqui, ó. Como a gente sabe que um vem do pai e o outro vem da mãe, a gente vai tentar resolver. Só que aqui o indivíduo 1 da primeira geração, ele é A. Se ele é A, ele tem um alelo isão azão. Isso eu tenho que ter certeza. O indivíduo 2 da primeira geração, ele tem um alelo, como ele é do tipo B, obrigatoriamente ele vai ter que ter um alelo isão Bzão. Ok? E aí, o outro, prof, o outro alelo deles, como é que vai ser? Se esse indivíduo, esse casal teve um filho O, quer dizer, então, que um foi do pai, outro foi da mãe. Então, eu posso completar aqui, ó. Esse homem é isão azão, izinho. E essa mulher, isão Bzão, izinho. Ok? Aí eu vou montando esse heredograma aqui. Agora a mulher, aliás, desculpa, o homem na segunda geração, ele é A. Se ele é A, também vai ter o alelo isão azão. Só que agora ele é fator RH positivo, tá? Professora, mas e o alelo do isão azão? Tem como eu definir? Presta atenção aqui. Esse indivíduo menino, né, filho desse casal, ele é do tipo sanguíneo A. Então, quer dizer que um veio do pai, vamos dizer aqui, só que da mãe, ele pode ter recebido, aliás, não tem como ter dúvida, ele só pode receber aqui, ó, Izinho. do Izinho, porque se ele tivesse recebido isão Bzão, Era ficaria AB, aqui né? isão azão, isão Bzão. Ele não seria do tipo A, seria do tipo AB. Então, ele só pode ser Izinho. Então, esse indivíduo, na segunda geração, indivíduo 3, ele é isão azão, Izinho. Como ele tem fator RH positivo, aqui ele pode ser Rzão, ou ele pode ser heterozigoto, tá? Mas vamos lá então. Cadê?
A gente está querendo chegar aqui no indivíduo 6, né? Que a questão está pedindo. Ó, o indivíduo 6 deverá ser em relação ao locus gênicos do sistema ABO. Vamos para cá, para essa menina, tá? Filho desse casal. Ela é do tipo B. Então, ela tem um alelo Bzão. RH negativo. Vou colocar aqui em cima, gente. Tá faltando espaço, né? Opa, RH, Rzinho, Rzinho, desculpa. Rzinho, Rzinho. Certeza disso aí. Como ela é B, tem o zão, Bzão, qual poderia ser o alelo? Um é do pai, o pai é B, a mãe é B. Então, esse alelo veio da mãe. Aí, ela pode ter, então, um Izinho vindo do pai, e não tem para onde correr, né? Zão, Bzão, Izinho. Então, eu consigo definir aqui o genótipo, tanto do fator RH aqui, quanto do sistema BO para esse indivíduo 5. E agora o indivíduo 6. Como é que eu vou descobrir, que é o que eu estou querendo saber? Eu vou observar os seus filhos. Como é que são os filhos deles, então? Olha aqui, o filho, menino, ele é A. Então, ele é Izão, Azão. Ele é AB, né, professor? Hã? Ele é AB. Isso, prof, desculpa, é isso mesmo. Às vezes a gente enxerga até. Aí ele vai ter Izão, Bzão. Izão, Azão, Izão, Bzão. Tem outro genótipo para o indivíduo do fator do grupo sanguíneo ABO? Para AB? Não. Ele só pode ter esse genótipo aqui. Izão, Azão, Izão, Bzão. Tá? Ele é fator RH positivo. Então calma aí que a gente vai já ver isso aí. Agora vamos para o 7, para a menina. Ela é B. Estou em cima do Vitor? Não. Ou não, né? Não. Presta atenção ali no Vitor. Vou colocar aqui do lado. Ó. Ele tem o alelo Izão, Bzão. Tá? Então, presta atenção aqui que eu preciso descobrir para poder saber esse indivíduo 6. Esse filho, essa menina, sendo B, ela tem um alelo Izão, Bzão. Olha para a mãe. A mãe era o quê? Izão, Bzão, Izinho. Não é? Isso. Então, vamos dizer que esse Izão, Bzão veio já da mãe, tá? Opa, vamos lá. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Izão, Bzão. E aí o filho, vamos aqui para o fator RH. Nesse caso aí, professor, ela só pode ter recebido o Izinho, porque como o oitavo filho ali, o oitavo indivíduo, ele é um AB, Sim. Entendeu? Então isso significa que não tem como ela ter recebido o A do pai também, porque senão ele seria também AB. Então ela só pode ter recebido o Izinho. Porque se ela tivesse recebido o Izão A, o Izão Azão, ele seria também AB. Você está entendendo? O indivíduo, então, grupo 6. Por isso que é bom vocês prestarem bastante atenção, pessoal, porque isso buga a cabeça de qualquer um. Né? Gente, olha só, o indivíduo 6, tá? Ele vai ter os genes alelos heterozigotos dos pais. Aliás, vamos lá. Então, ele vai ter esses genes heterozigotos, né? Izão, Azão. Isso. Izão. Izinho, né? Isso, Heterozigotos. Izinho. E R, porque ele tem fator RH e o outro da mãe, que era negativo aqui, ó. Rzinho da mãe. E esse indivíduo Rzinho, tá? Então ele vai ter os fatores, ele vai ser Rzão. Os heterozigotos, ele vai herdar esses heterozigotos aí dos pais dele. Letra D de dado. D de doido. Vambora. Aí quando não vai, a gente vai de qualquer jeito. Para que haja possibilidade de ocorrência de eritoblastose fetal, doença hemolítica do recém-nascido, é preciso que o pai, a mãe e o filho tenham, respectivamente, que tipos sanguíneos. Então, foi o que o prof falou ali inicialmente. O pai, ele vai ter que ser RH positivo, casado com a mãe
Opa! Casado com a mãe, que é RH negativo. Para esse filho ter essa possibilidade aqui, ele vai ter que ter, o filhinho vai ter que ser RH positivo. Porque ele vai ter essa primeira, né, reação aí do indivíduo, né? Vai ser sensibilizado na primeira gestação e o segundo filho vai então ter essa frequência aí, tá? Então vai ficar RH positivo, RH negativo para a mãe e o filhinho RH positivo também. Antes de técnicas modernas de determinação de paternidade para o exame de DNA, o sistema de determinação sanguínea ABO foi amplamente utilizado como ferramenta para excluir possíveis pais. Embora restrito à análise fenotípica, era possível concluir a exclusão de genótipos também. Considere uma mulher teve um filho cuja paternidade estava sendo contestada e aí analise o sangue que revelou que era do tipo sanguíneo AB, o filho do tipo sanguíneo B. A mãe é AB e o filho B. A única opção aqui, galera, que vai excluir a paternidade é o indivíduo isão, azão, por quê? Se a mãe, olha a questão, a mãe é do tipo AB, ela tem isão, azão, isão, bezão. Então, não tem como esse indivíduo isão, azão, doar esses alelos, que só tem isão, azão, para o indivíduo que é do tipo B, que pode ser isão, bezão, isão, izinho. Tá bom, galera? Então, fica aí a nossa atividade, tá? Eu espero que tenha dado para compreender um pouquinho. Às vezes dá uma bananada, mas no final dá tudo certo. É isso aí, galera. A gente vai se despedindo aqui. Até a próxima aula. Fui.